coisa praticamente resolvida, né? Mas a questão é, como é que nós expressamos e vivemos a nossa comunhão também com o nosso Deus? Esta é a nossa questão desta manhã. E, biblicamente, a forma de expressarmos essa comunhão com o nosso Deus é através da oração. A oração é o instrumento de Deus, a forma criada por Ele, para que possamos ter comunhão com Ele. Portanto, quando nós desejamos ter comunhão com Deus, assim como desejamos ter comunhão uns com os outros, a oração é a nossa forma bíblica de fazermos isso, né? E agora eu gostaria de apresentar 3 exemplos bíblicos de pessoas que experimentaram essa comunhão com Deus, né? Então, o primeiro exemplo é o do próprio Senhor Jesus. E aí a gente fica perguntando, mas Jesus não era Deus? Havia necessidade de Ele, enquanto Deus, também experimentar essa comunhão, ter essa experiência com Deus da comunhão? Pois na sua palavra nós encontramos que isso foi intenso. No ministério de Jesus, aqui na terra, nós podemos verificar que tudo que Ele fez, os milagres, as ações que Ele fez, inclusive as últimas, foram sempre precedidas da oração. Por exemplo, o momento que Ele usou a oração, quando Ele foi escolher, foi selecionar 12 pessoas que pudessem trabalhar com Ele, aprender com Ele e dar continuidade àquela obra que Ele iniciou. Então, Ele foi de oração. Mas, para que a gente possa entender melhor como Ele, o que aconteceu com Ele para Ele fazer isso, vamos ler lá em Filipenses, capítulo 2, o que Paulo falou a respeito disso. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Luciano, segura aqui para mim. Assim disse Paulo aos Filipenses: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, esvaziando-se a si mesmo, tomando a forma semelhante aos homens, então ele foi também, poderíamos dizer nesta manhã, um homem de oração, quer dizer, um homem de comunhão com o Pai através da oração. Mas, para facilitar o nosso desenvolvimento aqui, a gente está falando de experiência de oração, de comunhão com Deus, e aqui o personagem é o Senhor Jesus, nós vamos verificar pelo menos dois momentos em que a oração foi utilizada por ele. O primeiro momento está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Vejamos o que diz lá o texto. A partir do versículos 1 a 4, apenas eu vou ler. Estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ao que lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve, e não nos deixes entrar em tentação. Bom, então, Jesus era de oração, e os discípulos, percebendo isso, desejaram ardentemente aprender como orar. E nesse texto Jesus dá as diretrizes, não é uma coisa para ser decorada, memorizada e recitada sempre, mas ele dá as orientações do conteúdo básico de uma oração enquanto comunhão com Deus. Então, quais são as orientações que são dadas neste momento aí? No primeiro versículo, ele ensina como que a oração deve conter, em primeiro lugar, reverência e glorificação a Deus. Em toda oração, na expressão da comunhão com Deus, deve conter este elemento. O segundo elemento, buscar a vontade de Deus. Porque quando nós nos comunicamos, quando nós expressamos a nossa comunhão com as pessoas, e existe um tipo de comunhão muito especial, que é a questão dos pais e filhos,
quando há comunhão entre pais e filhos, certamente um desejo muito forte de ambos os lados é descobrir o desejo, o pensamento do outro, a vontade do outro.